Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe e vamos então estudar um pouco sobre a nossa disciplina de gestão de custo e formação de preço. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tema formação de preço. Esse é um tópico muito importante para quem gerencia empresa, porque escolher o preço do seu produto é sempre crucial na sua estratégia de mercado, porque de um lado você não pode colocar um preço muito elevado, porque senão os seus concorrentes vão conseguir atrair clientes, né? Vão roubar os seus clientes, os seus consumidores, porque o seu preço vai estar muito caro. Por outro lado, você não pode colocar um preço muito baixo, porque senão aí nesse caso você não vai cobrir os seus custos, né? Então você sempre vai estar tendo que encontrar um equilíbrio, né, que garanta a sua rentabilidade, consiga cobrir os seus custos e mesmo assim fazer com que o seu produto seja atrativo no mercado. Então, antes de você pensar na formação de preço, no cálculo, né, de se calcular os preços, né, vamos pensar em alguns fatores aqui que são muito importantes para se levar em consideração. O primeiro deles são as características da demanda desse produto. Cada mercado tem o seu consumidor específico e isso é importante você levar em consideração. Por exemplo, existem mercados em que o que vai levar o consumidor, né, é o preço baixo. Então ele só vai buscar um produto porque aquele preço está baixo. Existem outros mercados que o que importa é a marca do produto, né, a qualidade daquele produto. Né? Existem situações em que o consumidor vai analisar custo e benefício. Então, cada situação específica, ela precisa ser levada em consideração. Se você estiver, por exemplo, trabalhando em um mercado onde o preço mais baixo é o que leva, né, nesse caso, então você vai ter que buscar sempre uma estratégia para estar reduzindo o preço. Por outro lado, se você estiver trabalhando no mercado onde o preço é o fator menos importante para a escolha do produtor, então, nesses casos, você não precisa se preocupar tanto assim, né, em definir um preço muito baixo, em ser competitivo no mercado. Por exemplo, lojas que vendem produtos de luxo não se preocupam com preço, né? Porque o consumidor que vai comprar, primeiro, é um consumidor que tem renda para comprar aquele produto, e segundo, que o que ele quer é a exclusividade da marca, é a qualidade daquele produto, né? Então, o preço não é o fator que vai ser relevante ali. Por outro lado, quando, por exemplo, você vai no supermercado, você quer fazer a compra do mês, né, você vai se preocupar com o preço, você vai comparar preço de um mercado para outro, porque muitas vezes é o mesmo produto, né, a mesma marca, só que são preços diferentes. Então, o que vai determinar de fato é o preço. Então, dependendo do mercado em que você estiver atuando, as características dessa demanda é essencial na hora de formular o seu preço. Um outro fator, existência ou não de concorrentes. Né? Dependendo do nível de concorrência que você tiver no seu mercado, você vai ter maior liberdade para definir preços. Quanto menor for o nível de concorrentes, maior será a sua liberdade para definir o preço, porque você vai ter poucas pessoas para concorrer com você, né? Poucas empresas. Por outro lado, se você estiver no mercado em que existe muitos concorrentes, aí sim, nesse caso, você vai ter que se preocupar com um preço que consiga equilibrar todas essas questões que a gente já vem falando aqui, do seu custo de produção, mas também da atratividade do produto no mercado. Um outro fator, previsibilidade no comportamento dos concorrentes, né? Ou seja, é uma questão de estratégia de mercado. Então, o preço baixo, né, para você atrair consumidores, atrair clientes, né, geralmente é uma estratégia para quem quer entrar no mercado novo, para quem quer colocar a sua marca, né, tá criando um produto novo, então bota o preço baixo para poder atrair realmente os clientes. E muitas empresas fazem isso, às vezes até colocando o preço abaixo do custo, né, que é para de fato atrair, né, a demanda, atrair os consumidores para poder conseguir colocar então, né, o produto no mercado. Então, compreender o comportamento dos seus concorrentes é muito importante. Bom, então esses foram alguns, né, dos fatores, digamos assim, mais subjetivos na definição da formação do preço, que são importantes, né, não podem ser desprezados, precisam ser considerados na hora de formular o preço.
Agora vamos para os métodos mais objetivos, né, onde a gente calcula o preço dos produtos. A fixação do preço de venda, existem vários métodos. Aqui nós iremos abordar apenas dois métodos, que é a fixação de preço com base no custo por absorção e a fixação de preço com base no custo de transformação. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar com vocês apenas sobre o custo, a fixação de preço com base no custo por absorção. No próximo vídeo, falaremos sobre o outro método. A formação de preço com base no custo por absorção, ela parte, né, da premissa que o seu preço vai ser definido pela soma do custo de produção mais despesas operacionais mais a margem de lucro, né? O custo de produção é aquele que você vai calcular a partir do seu custo por absorção, né? Ou seja, quando você considera material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, e aí esses custos são apropriados para os seus produtos, né, à medida que eles vão sendo produzidos, certo? Despesas operacionais e margem de lucro, neste método aqui, são definidos com base em uma escolha que o gestor realiza. Então, por exemplo, digamos que nos últimos anos, nos últimos meses, as suas despesas operacionais estavam girando em torno de 40% do seu custo de produção. Então, esse valor, né, essa média, essa estimativa, ela é usada na hora de você calcular o seu preço, né? E também, além disso, né, você também tem que ter uma escolha sobre a sua margem de lucro. Então, digamos que você queira uma margem de lucro de 10% acima do custo de produção e das despesas operacionais, ou de 20%, ou de 30%. Isso são escolhas do gestor. É claro que são escolhas que devem ser realizadas com base no que ocorre de fato no mercado, com o que ocorre de fato dentro da empresa. Não são decisões aleatórias, não são decisões do nada, né? Sempre tem que ter algum embasamento, algum fundamento, né? E claro que a definição de preço tem que levar em consideração também aquelas outras características da demanda do mercado que eu havia colocado anteriormente. Agora vamos ver aqui num exemplo prático, né, como que poderíamos fazer, né, a formação desse preço com base nesse método. Aqui nós temos uma tabela, né, que indica a formação de preço para um produto que tem um custo com material direto de R$100, um custo para mão de obra direta de R$70 e um custo indireto de fabricação de R$80. Então aqui nós temos os três elementos do custo de produção, né, que foram calculados através do método de custeio por absorção e que estão aqui na nossa planilha para agora a gente fazer o cálculo do preço desse produto. Então nós temos, né, esses três elementos que juntos, né, eles representam, né, o custo de produção do meu produto. Agora eu tenho aqui a minha estimativa, né, das despesas operacionais. Digamos que a despesa operacional da minha empresa seja equivalente a 40% do meu custo de produção. Então eu vou somar material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação e multiplicar por 0,4, ou seja, calcular 40% do meu custo de produção. Essa estimativa é o que eu vou denominar, né, despesas operacionais. Da onde que eu tirei esse 40%? O 40% vai depender de cada contexto. Aqui no exemplo, eu estou considerando que nos últimos meses ou nos últimos anos, as despesas operacionais giraram em média 40% do custo de produção. Então, por isso que é importante ter o histórico da empresa, o histórico de gastos, histórico de despesa, de custo, para você analisar, porque com base nesses dados que você vai aprimorando a sua tomada de decisão, aprimorando o cálculo dos seus custos, né, o cálculo dos seus preços. Então, é assim que a gente tem que trabalhar, sempre mantendo esses registros. Então, eu calculei, né, 40% do meu custo e deu R$100. E agora, o que eu tenho que fazer? Calcular a minha margem de lucro, né? Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Margem de lucro de R$105
Porque, novamente, né, aqui neste exercício, eu estou pressupondo que a minha margem de lucro ideal, né, aquela que garante a minha rentabilidade, né, que garante a minha lucratividade, é de 30% em cima do meu custo de produção e em cima das despesas operacionais. Então, eu peguei e somei, né, material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, despesas operacionais, somei tudo isso, multipliquei por 0,3, né, calculei 30% em cima de todo esse valor, então me deu aqui a margem de lucro, né? Então, aqui eu já tenho todos os elementos que vão compor o meu preço. Então, basta eu somar todos eles e aqui, então, eu tenho meu preço de venda, R$ 455. Então, notem que toda a forma com que eu calculo o preço ela é em cima do meu custo por absorção, né? Ou seja, da maneira como eu calculei o meu custo de produção, né? E esses 40%, né, que representam despesas operacionais, 30%, que representa a margem de lucro, vai variar conforme o contexto de cada empresa. Vai variar também conforme o mercado em que essa empresa está inserida. Por exemplo, aqui eu coloquei 30% da margem de lucro, que me deu um preço de R$ 455. Porém, digamos que o meu mercado esteja pagando no máximo R$ 400 por esse produto. Então, não importa, se eu oferecer por 455, os consumidores não vão adquirir. Então, por isso que é importante eu sempre estar associando esse cálculo, comparando esse valor que eu estou estimando com o que está de fato ocorrendo no mercado, né, para eu saber se o meu preço, né, se o meu produto vai ser atrativo. Também, digamos que esse mesmo produto, os consumidores estejam pagando R$ 500, R$ 550. O que isso me indica? Que o meu preço está muito abaixo do mercado, né? Então, isso é uma decisão que eu preciso tomar, se eu posso aumentar ele para 500, né? Ou se eu mantenho com 455, garantindo uma margem de lucro de 30%. Tá bom, pessoal? Então, essa é a formação de preço com base no custo de absorção. Vocês podem notar que existe uma parcela desse cálculo que ela é mais objetiva, né? Que se refere à estimativa do custo de produção, ao cálculo em cima desses valores, e existe também uma outra parcela que ela é subjetiva, né, que é de fato de tomada de decisão do gestor, né, do administrador, e aí no caso ele vai decidir, né, esses percentuais, decidir o quanto que vai aplicar de margem de lucro para poder ter um preço que seja atrativo para o mercado. Agora, existe um probleminha aqui referente a esse método, né? E quando temos mais de um produto cujo custo de produção é muito diferente entre eles, né? O que eu faço? Para responder essa pergunta, eu vou falar sobre o método baseado no custo de transformação. A referência desse vídeo, então, foi o livro Contabilidade de Custo, de Paulo Viceconte e Silvério das Neves. Muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado o vídeo e até mais!